Mais uma vez quero dar boa noite para a amada igreja e fazer uma pergunta a qual, por favor, respondam para si mesmo, não precisam responder em voz alta. Como está seu coração nessa noite? Como você se preparou para o culto de hoje? Como está o seu coração, a disposição dele para a obra do Senhor? Como está o seu sentimento em relação ao que Deus estabeleceu mediante um cargo de uma igreja, ou não a ocupação de um cargo? Como está o seu coração? E é isso que nós vamos tentar refletir nessa noite, buscando auxílio na Bíblia para essa reflexão, ao qual teremos como versículo básico, versículo esse bem conhecido de todos, creio que muitos nem vão abrir a Bíblia, pois já sabem de cor, que é o versículo que se encontra em João 11, no seu versículo 35, o qual eu peço à amada igreja que vamos ler esse versículo juntos. Todos juntos leiamos. Jesus chorou. Oremos. Grandioso Deus, Pai maravilhoso, ó Pai, ó Senhor, primeiramente, ó Pai, te agradecer pela rica oportunidade, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, que Tu concedeste a cada um aqui presente, nos concedendo mais um dia de vida, ó Pai, na Tua presença, mais um dia no Senhor, ó Pai, mais um dia, Senhor, dedicado a Te cultuar. Senhor, nesse momento eu Te peço agora, ó Pai, ó Senhor, dirija-me, ó Deus, na palavra, Senhor, que vamos meditar nesse momento, que em hipótese alguma, Senhor, eu venha falar de mim, ó Deus, mas, Senhor, que seja guiado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, nesse momento. Ó Senhor, é que eu Te peço, não em meu nome, Senhor, mas em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, ao fazer uma visita para um familiar meu, ali ele estava com a sua banda, estavam ensaiando, e ao entrar no ambiente, na sala, eu me deparei com essa canção de autoria deles mesmo, esse primeiro verso que dizia assim: como vou dizer que homem não chora, pois o maior homem do mundo um dia chorou. Homem não chora. Realmente, uma coisa implantada em nossos corações, em nossa cultura, em muitas famílias, por alguns pais antigos, que assim foi feito na criação. Quantas vezes ouvimos falar: homem não chora. Homem não chora. Segura a bronca. Segura a dor. Segura a emoção. Mas em hipótese alguma, demonstre a alguém tal sentimento, pois homem não chora. E como essa pequena frase da música, podemos ver que homem chora sim. Tem que chorar. Precisa chorar. Se vocês um dia conversarem com a Helena, ela vai falar de uma maneira aliviada, até que enfim o meu esposo começou a chorar mais. Por certas situações que passamos, não temos como esconder tal sentimento. Apenas nós temos que fazer uma comparação no seguinte: uma cultura do mundo. Homem chora. Devo segurar meu sentimento? Devo, se de alguma maneira será uma ofensa? Em hipótese alguma. E nós vamos refletir isso como igreja de Cristo, no nosso ambiente de louvor. Aquele que nós escolhemos para louvar,
para o adorar, para respeitar a sua doutrina, a qual eu professei minha fé e vou praticar, do meu caso e dos irmãos, aqui em Itaquaquecetuba. O choro, o sentimento, angústia, tristeza, isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte do nosso dia a dia. A única coisa que temos que ter a certeza, mediante a esse versículo, diante de um sentimento, o caso aqui um choro, há uma palavra, há um nome antes: Jesus. Ele vem em primeiro plano. Ele que vem em primeiro e o sentimento depois. Então, conforme aqui ele expressou o seu sentimento, o meu sentimento em primeiro lugar, em qualquer circunstância, é para ele que eu tenho que pedir e buscar auxílio, buscar ajuda. E nas suas palavras, no seu ensinamento, na minha prática de fé, aqui é a Bíblia, conseguir ter, digamos assim, esse domínio em saber lidar com esses sentimentos e buscá-lo mais e mais para a boa obra. O que interessa aqui é a boa obra com Cristo, através de Cristo e para Cristo. Quantas vezes nos deparamos com situações onde sempre nos colocamos em primeiro plano? Eu não estou bem. Hoje eu estou angustiado, estou irado, estou nervoso. Então nem vou prestar culto a Deus. Deus não depende de você. Garanto para você, infelizmente será um a menos, mas não fará grande falta. E esse assunto não fará grande falta é algo que o inimigo ataca continuamente em nosso meio. O nosso ego, o nosso eu, as minhas ideias, as minhas emoções, as minhas atitudes. Eu sou certo, eu. Os irmãos têm que se focarem em mim e nas minhas atitudes, do meu entendimento, do seu entendimento, mas tem vários entendimentos em lidar com tais situações. Já falei para a igreja em uma certa oportunidade, não tem como várias pessoas, várias ideias, várias opiniões. Vai haver conflito? Normal. Diante de uma igreja? Normal. Ah, presbítero Márcio, mas para a igreja perfeita não pode haver isso, com certeza. A igreja perfeita. E muitos tentam procurar a igreja perfeita aqui na terra. E nós sabemos que a igreja perfeita será somente na glória. Aqui na terra, são igrejas tentando se aperfeiçoarem, mas seguir um único alvo. Jesus chorou, o sentimento em segundo plano. Jesus em primeiro. E tudo isso acontece por quê? Porque, infelizmente, a nossa fé é uma fé emocional. E é isso que temos que saber trabalhar em nossos corações. Se está indo tudo bem, de acordo com aquilo que eu penso, está ótimo. Se está tudo certo naquilo que eu aceito, se está tudo certo naquilo que eu penso,
Está ótimo. Mas de repente tais pontos são barrados, tais pontos são conflitados. E aí eu já começo a recuar. E aí eu já começo a ver a igreja de uma tal maneira que aos poucos ela não vai servindo mais para mim. De certa forma parece que eu não vou ser mais útil para a igreja. Não concordam com nada, não observam tais coisas, não observam. E aí eu vou me vitimizando, eu me coloco no centro, não pratico, em hipótese alguma, o ensinamento de Cristo, não pratico as obras do Espírito Santo, e o inimigo me influenciando. Aí eu chego a uma conclusão que não sou querido por muitos irmãos, que infelizmente parece que não são aceitos. Muitos não veem que eu sou certo em muitos erros. Mas o pior, não sabe lidar com tal situação. Vamos sentar, vamos orar, vamos debater, lembrando sempre que Cristo vem primeiro e vamos chegar a um denominador comum no caminhamento de sua obra. O alvo é Cristo. E que muitas coisas eu perco, tudo bem, que diminua eu, mas que cresça. Agora, de hipótese alguma, eu posso deixar Cristo em segundo plano. Não, Cristo fica em segundo plano, porque eu primeiro vou ter que me sentir bem, vou ter que tomar certas atitudes, e essas atitudes, infelizmente, são atitudes precipitadas, achismo. Eu vou ter que ser o alvo principal, eu que vou ter que ser observado. E muitas vezes causamos o conflito, as divisões, angústias, desprezos, inaceitáveis numa igreja. Mas tudo isso por quê? O eu. Os meus sentimentos. E muitos ao ponto de falar: a igreja não serve para mim. A igreja de Itaquá não serve para mim. Não serve para mim. Porque enquanto tiverem tais atitudes, tais irmãos, forem assim, tais irmãos assim, ou enquanto tais irmãos permanecerem na igreja, para mim não serve, porque eu não consigo louvar a Cristo dessa maneira. O eu. E à medida que eu controlar esse sentimento, controlar esse meu emocional, achar algo que me satisfaça, agora sim, eu tenho a igreja perfeita porque me satisfaz. A igreja perfeita que me entende. Garanto para você que não vai demorar muito e os mesmos problemas virão, porque vem de nós, vem de dentro. E tudo isso, meus amados irmãos, eu falo, a começar por mim. Vamos refletir mais, buscar mais. Como eu falei no começo da pregação, podem conversar com a minha esposa, a Helena, que graças a Deus o Márcio agora chora. E o quão eu descobri que é importante. Choro isolado, choro no meu canto. Depois eu me abro com a minha esposa, me abro com alguns irmãos, choro. Mas de uma maneira o quê? Que eu venha fazer corretamente aquilo que a Bíblia me determina a fazer, aquilo que eu professei a minha fé.
em hipótese alguma, o meu choro e o meu sentimento. Não, eu tenho que colocar no auge, num patamar acima. Eles têm que me notarem. Não. É o seu íntimo. É você e Deus. E buscar sempre colocar em prática, para aí sim o andamento da boa obra. Sempre que diminua eu. Mas eu sei que muitas vezes é difícil. Tomamos decisões precipitadas e aí, em vez de acertar, pioramos e envolvemos mais pessoas de um sentimento que é meu, é o meu interior, o meu particular com Deus. Então vamos tomar cuidado quanto à fé emocional. Vamos sempre buscar a fé, aquela que professamos e acreditamos. E temos que seguir nela. É essa fé. Cristo primeiro, o sentimento depois. Jesus chorou. Jesus é o meu foco, o meu alicerce, o meu tudo. E o choro, seguindo esse ensinamento que Cristo nos deixou, eu consigo praticar, eu consigo mudar. E aí sim eu consigo dar um louvor verdadeiro. Eu sei que não é fácil, por isso que eu falo a começar por mim, mas que pratiquemos. Muitas vezes pegamos o exemplo igual pegamos hoje de manhã em nossa aula, né? Paulo. Aquela frase bem conhecida, não só eu, mas que vivo, mas Cristo vive em mim. Que emoção, né? Que emocional. Cristo vive em mim. Bato no peito e... Mas através dos seus sentimentos você pratica as atitudes de Cristo? Será que muitos conseguem enxergar e falar realmente um cristão verdadeiro? Porque eu vejo nele tais atitudes corretamente. E nada melhor do que pegar então o primeiro nome, Jesus. Jesus. Para conseguirmos, assim, aprender um pouco mais sobre como lidar com os sentimentos. O primeiro momento, onde eu tirei o versículo, né? Jesus chorou. Nós sabemos o contexto desse versículo, que foi relacionado à morte de Lázaro. Mas de um ensinamento importante, quem está com a Bíblia aberta, se a gente virar aqui uma página, e no mesmo capítulo 11, lá no versículo 4, olha só que lição podemos aprender. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Glorificado. Jesus sabia do que estava acontecendo. Jesus já sabia da morte de Lázaro. E foi questionado muitas vezes: poxa, quem cura cego, quem cura paralítico, não pode? Pode. Lógico que pode, tanto é que fez. Mas não somos nós que opinamos que pode, a que momento pode. E não é a hora que nós queremos. E que se tais mágoas afligem nossos corações, não entremos em desespero para tentarmos o quê? Dar um fim logo.
Vamos tentar ver logo isso, porque eu não vou aguentar a angústia mais para frente, não vou aguentar um tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E Senhor, e por que está acontecendo tais coisas? Essas aflições, essas angústias? Aqui Cristo fala. Tais coisas é para a glória de Deus. E com certeza para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Você só não pode matá-la. Você só não pode matá-la. E se caso fez, entregue seu caminho ao Senhor. Ele ressuscita. Ressuscita os mortos. Ressuscita a sua mágoa. Mas, presbítero Márcio, tais acontecimentos, tais atos, tais atitudes, é muita humilhação. É muita humilhação. Passo por situações e é difícil. E aí? Vamos pegar então mais uma passagem de Cristo, mais um rico ensinamento. A Bíblia nos diz, Jesus veio para os que eram seus, mas muitos dos seus disseram não. E encravá-lo numa cruz. E por tais situações que Cristo passou, e sendo crucificado na própria cruz, foi humilhado, estava sendo humilhado, passou por barbaridades, e mesmo assim, olhou para o céu e pediu pela humanidade. Numa simples frase: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Muitos, por muito menos, olhamos para o céu. Senhor, toma uma providência, ó Pai. Ô Senhor, toma uma atitude. Quando o Senhor vai humilhar, ó Pai? Quando o Senhor vai dar um jeito, Senhor? Quando, Pai? Quando? Ô Senhor, um fogo, que vem um fogo do céu, consuma tudo e todos. Jesus tinha o poder naquele momento. E poderia, muita humilhação, mas não. Mediante a humilhação, ele sabia que tudo engrandecia o nome do Senhor. E esses simples gestos, através desse sentimento de tristeza e angústia, olhou para o céu e pediu pela humanidade. Ó Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E nós, por muito menos, não conseguimos perdoar um irmão. Muito menos. Não, mas eu perdoo. Eu perdoo porque assim a igreja verá, muitos verão, que eu usufruo do fruto do Espírito e eu perdoo o irmão. Para a igreja ver, quero saber por dentro. Verdadeiro perdão foi concedido? O seu coração? Se não provém servir a Cristo. Se não houver o perdão, como podemos falar em comunhão? Se você não tem o perdão verdadeiro em seu coração, como participamos da ceia? Há algo errado. Sentimento primeiro, Cristo depois? Não. Não é chorou Jesus, não é o choro de Jesus. Jesus chorou.
o sentimento depois do nome de Jesus. Mas de uma maneira bem simples, amados irmãos, de uma maneira bem simples. Vou usar esse terceiro exemplo, esse terceiro momento de Cristo. E ele vai resumir tudo. Jesus, sabendo que chegara a sua hora, orando ao Pai, de joelhos. E eu falo em joelhos porque naquela época dificilmente se orava de joelhos, oravam de pé. Mas a angústia, a agonia de Cristo era tanta que Lucas até retrata que o seu suor caiu no chão como gotas de sangue. E Cristo, nesse momento, chegou a pedir ao Pai, se possível, que eu não passe por isso. Quantas vezes nós, Senhor, tenho que passar por isso, ó Pai? Por muito menos tenho que passar por tais provações? Ó Senhor, se possível, Pai, resolve para mim, não demore, se possível. Mas aí Cristo demonstra, nos ensina, podemos dizer assim, fecha com chave de ouro, logo após o seu pedido, se possível, não fosse crucificado. Ele diz, Pai, mediante a minha angústia, de maneira nenhuma, seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua vontade, ó Pai. A tua vontade. Eu sei que nesse momento, ó Pai, passarei por sacrifício da cruz. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. E é isso que a gente tem que refletir. E é isso que nós temos que entender. Não é o nosso tempo, não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus. E mediante tudo isso, nessa pequena reflexão dessa noite, que estamos falando de sentimentos, basta nós começarmos a ter um sentimento, que eu irei falar agora, e tendo esse sentimento, nós conseguimos conviver em harmonia, nós conseguimos praticar o fruto do Espírito, que é o que falta. Sentimento esse que se chama temor. Temor a Deus. Se eu bato no peito e digo, sou cristão, eis-me aqui, Senhor, não sou eu mais que vivo, e é Tu, ó Cristo, que vive em mim, então que você tenha temor daquilo que você falou, temor daquele Deus a quem tu segue, temor àquele Deus a quem tu vem prestar honra e glória, e mesmo tentando dar o seu melhor, é pouco, muito pouco, pela grandeza de Deus. Os meus sentimentos, eles vêm depois de Jesus. Jesus chorou. Jesus chorou. Então o meu choro
e o meu sentimento, no meu mais íntimo, com Cristo, é através dele, para a sua honra e glória, que eu vou começar a praticar para a boa obra. Que assim Deus seja engrandecido e que Deus nos abençoe.